dia, gente. Hoje eu tô aqui para falar para vocês em mais um Neuro e Você News. Para quem não conhece, essa é a proposta da gente trazer notícias fresquinhas para aqueles pacientes que têm algum tipo de doença neurológica. E aí então a ideia é trazer essas notícias, seja de algum tratamento novo, medicação, alguma conduta que tenha mudado em neurologia para esses pacientes, tá? Hoje eu vou falar sobre duas medicações novas para a doença de Parkinson que estão sendo estudadas e provavelmente no futuro próximo podem ser liberadas, tá? São duas medicações para quem tem fase mais avançada da doença de Parkinson. Quem é meu paciente sabe muito bem o que são os períodos off da doença de Parkinson, ou seja, quando os pacientes começam a experimentar uma fase em que o tratamento perde o efeito e de repente aqueles pacientes voltam a ficar todo travados, rígidos, para quem tem tremor ficam trêmulos, enfim, passa o efeito da medicação. Com o avançar da doença, a maioria dos pacientes vão experimentar essa fase, tá? Em que a gente chama de off, ou seja, o paciente é como se ele desligasse, tá? Ele passa a apresentar quedas do efeito da medicação, às vezes previsíveis, às vezes imprevisíveis, tá? Bem, os meus pacientes sabem muito bem disso porque eu explico muito bem para eles. E aí, então, esses pacientes são um grande desafio para o neurologista, uma vez que a gente pretende, né, já que se trata de uma doença neurológica degenerativa incurável, isso significa que o neurologista ele tem que se esforçar para o mínimo possível promover e manter a independência, a funcionalidade desses pacientes, né? Esse é o nosso desafio quando a gente trata doença de Parkinson e outras doenças neurodegenerativas, né? E aí, então, essas duas medicações vêm como uma proposta de terapias de resgate quando esses pacientes entrarem em off, ou seja, perderem o efeito da medicação e ficarem muito sintomáticos dos sintomas da doença de Parkinson, tá? Então, dois tipos de medicação com formas de apresentação diferentes que ainda não existem, estão sendo estudadas, já foram provadas a eficácia dessas medicações. O que está sendo avaliado agora são os efeitos adversos e a segurança, uma vez que a eficácia já foi comprovada, tá? São dois tipos de medicamentos com duas vias diferentes, que não existem ainda para o tratamento da doença de Parkinson. Uma delas é a apomorfina sublingual, uma medicação sublingual, que quando o paciente entrasse em off, ele colocaria debaixo da língua e essa medicação promete reverter esse off rapidamente, numa velocidade muito alta. Ou seja, são terapias de resgate quando o paciente precisasse da independência, da funcionalidade dele e a medicação saísse o efeito, tá? Então, é uma medicação sublingual. A outra medicação é a forma inalatória da levodopa, daquela medicação que a maioria conhece como Prolopa, né? Só que uma forma inalatória, que o paciente aspirava aquela medicação e ela promete reverter em 30 minutos essa fase off, ou seja, em 30 minutos o paciente retorna, né, a sua funcionalidade, ou seja, sai daquele momento sintomático da doença de Parkinson, tá, gente? Então, são essas as novidades em termos de tratamento, tá? São terapias de resgate, são coadjuvantes no tratamento habitual, mas que pode dar uma qualidade de vida melhor para esses pacientes no futuro, tá? Estão sendo estudadas, a eficácia a gente já viu que existe, mas efeitos adversos também existem, estão sendo estudados, contornados e a segurança também dessas medicações, tá? Isso é o que eu tenho de novo para vocês. Se inscreve no canal para vocês receberem mais novidades como essa, tudo que tiver de novo em termos de neurologia para auxiliar, ajudar esses pacientes, eu vou estar publicando aqui no canal. Se você se inscrever e ativar o sininho, tá? Você vai ser avisado toda vez que eu publicar. Curte aí se esse conteúdo foi útil para você, compartilha para que mais pacientes saibam dessas novidades e tenham uma esperança maior no tratamento de suas doenças. Tá bom, gente? Ótimo dia para vocês, até a próxima, tchau, tchau.